Continuando aqui, fazendo um barulho aqui na parte superior do motor, sendo que tem pressão de óleo na linha acima dos 3 bar. Esse motor também estou monitorando a temperatura. O carro se encontra com 33 graus. Então, sendo assim, tem pressão de óleo, está apresentando barulho, bem provável que seja tucho aí, tá? Tem que tirar aqui para examinar, mas está com indício de tucho, pois ele está apresentando barulho, sendo que tem pressão de óleo, né? Então não era para estar fazendo barulho aí. Beleza. E referente a pressão de óleo, esse carro ele realmente tem uma perda de pressão de óleo no motor mesmo. Aqui tá em, ó galera, tá menos de quase 2, né? Então aqui é um bar, aqui seria um bar, né? Então tá próximo do zero aqui, né? A pressão de óleo tá muito baixa. Então, sendo assim, esse carro tem uma vazão de óleo em algum lugar aí, né? Então tem que retirar essa parte aqui. Vamos tirar essa tampa e ver se tem algum desgaste excessivo aí no comando, alguma coisa assim. Se caso houver, a gente corrige e vê como vai ficar a pressão. Se caso não houver um desgaste excessivo, aí é bem provável que essa perda de pressão seja embaixo, tá? Como o manual técnico orienta aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, que aqui é o seguinte, nesse carro aqui a luz acende entre 0,3 a 0,6 bar, né? Que aqui tá próximo de acender, deve estar, ó, deve ter uns 3 aqui, alguma coisa assim. E pressão de óleo mínima deve ser de 2 bar, né? A 2000 RPM. Então vamos segurar o motor acelerado a 2000 RPM e vamos ver se ele vai atender essa especificação aí da própria montadora aí, do manual técnico. Então a 2000 RPM tem que chegar a 2 bar, tá? Ô pai, acelera a 2000 RPM aí. Aqui é a rotação, ó. Ó, dá pra ver que ele não atende. Acelera um pouco mais, pai. Acelera mais. Ó, tá vendo? Aí, pai, ele também faz barulho também, né? Então esse motor, ele sim tem uma perda de pressão de óleo, tá? Não por questão de arrefecimento, mas sim por questão de perda de pressão de óleo, né? Então vamos retirar essa tampa aqui e vamos ver o desgaste aí, se é excessivo ou não. Bom, retirei o comando aqui. Ele tem um excesso de folga aqui nos tuchos mesmo, onde vai alojar os tuchos, né? Tem um desgaste, inclusive com motor frio apresenta barulho, tá? Então tem um problema assim, tucho, balancinho. Então vamos pôr para trocar, né? Aqui não tá tão riscado, tá? Ó. Esse aqui tá mais riscado, mas não tá em excesso assim para perder tanta pressão, tá? Em questão de risco. O comando tá arriscado, tá vendo aqui, ó? Ó. Então tem que trocar esse comando, ó, né? Esse comando aqui tem que substituir ele, tá? Que é o comando que vai aqui em cima. E também esse carro, ele aqui, se você observar, essa região aqui em volta da tampa aqui, ó, tá quebrada essa tampa, tá vendo? Então acaba vazando aqui, então tem que trocar essa tampa também, tá? Esse corpo de borboleta também, ó, tá sujo, tem que retirar para fazer a limpeza. Velas, cabos, esse sensor, né, ó. Sensor que eu falei que tá contaminado com óleo. A bobina eu vou deixar por enquanto, né? Não vou colocar no orçamento. E o que tem que ser feito é isso. Após esse serviço, inclusive
fazer serviço, trocar o óleo, tudo, a gente vai refazer esse mesmo teste, tá? Se caso a pressão continuar baixa, aí vai ter que mexer na parte de baixo. Se caso não continuar, se ele passar pelo mínimo de pressão de óleo, fazer o mesmo teste que o manual técnico recomenda, a motora recomenda, e passar no teste, não precisa mexer embaixo, tá? Aí fica só nesse serviço mesmo. De qualquer maneira tem que fazer, tem que trocar essas peças, então vamos trocar elas primeiro e ver se vai resolver. Se caso resolver, bem, se caso não resolver, aí vai ter que mexer embaixo mesmo, tá bom? É isso aí. Bom, no Fox aqui o cliente autorizou o serviço, já chegaram as peças, né? Aqui é o comando novo, né? Da marca Aplique, né? Primeira linha aí. Filtro, né? Óleo, aditivo, tirreno. Aqui é o anti-chama também que a gente vai trocar. É o original, ó. Volkswagen. Original. Tampa também original de óleo. Volkswagen. Bomba d'água. Kit correia dentada. Esse aqui são os tuchos. Aqui são os tuchos. E essas sacolinhas aqui, esses aqui são os balancinhos. Retentores, cabo de vela, né? Ainda falta o sensor de fase e o sensor de temperatura, né? Tá faltando ainda, mas isso aí. Isso aí, vamos mandar a bala aí. Bom, continuando no Fox, já trocamos aqui o comando, né? Esses tuchos aqui, ó, balancinho, jogo, né? Tivemos que trocar também o anti-chama. Aqui a bomba d'água, cabo, vela, correia dentada, trocamos, né? Aqui é o sensor de fase, sensor de temperatura, né? Esse carro tá frio, tô fazendo uns testes nele ainda. Olha lá, tá 29 graus. Tô com o manômetro instalado ainda, ó. O barulho mostrar a diferença já. Olha isso, ó. Ó a diferença, esse motor batia bastante, né? Olha lá, tem próximo dos 4 bar, tá frio ainda, mas vamos esperar esquentar. Mas já de cara aí dá pra você ver aí a diferença do barulho, né? Aí tô fazendo os testes, esperando esquentar. Já fiz o teste também. O motor também é quente, a pressão tá ok. Estamos fazendo os testes. Mas até agora tá indo tudo bem. Olha a diferença do barulho, né? Bem diferente, né? Isso aí. Bom, continuando no Fox aqui, o manômetro ainda está instalado aqui. O carro está com 99 graus, já ligou a ventoinha por várias vezes, né? Então é nítido aqui que dá para ver que, ó, a pressão de óleo aumentou, ó, tá vendo? Ela agora tá certo que é próximo de 1 bar que ela tem que trabalhar, né? Ó, a ventoinha ligou 100 graus, né? Ó. Então agora sim a pressão foi para onde tem que ir, né? Atendendo aí o que a montadora pede, inclusive nos 2000 RPM. Ô Tata, segura nos 2000 RPM aí. Ó, tá vendo? Antes não alcançava, né? Que a montadora diz que tem que a 2000 RPM tem que bater 2 bar, agora tá batendo. Ou seja, aí tá bom, Tata. Ou seja, agora ele tá atendendo, né, o que a montadora diz, que a 2000 RPM tem que bater 2 bar, agora tá batendo os 2 bar, né? É isso aí, foi trocado o comando, os tuchos, né? Tinha um desgaste aí e foi resolvido aí, graças a Deus. Vamos fazer mais alguns testes, algumas coisas, mas essa questão aí de barulho que ele apresentava, mesmo com pressão de óleo também que estava fora aí, foi resolvido aí graças à avaliação técnica. Pessoal, vocês veem a importância da avaliação técnica. A avaliação técnica vem antes da manutenção, não a manutenção à frente da avaliação técnica. Vamos fazer, vamos ver o que dá. Não é assim que funciona. Faz a avaliação técnica, como foi feito. A gente procurou entender o que estava acontecendo, instalamos manômetro, fizemos testes e concluímos os defeitos aí. E ó, foi batata, deu certinho aí, ó, tá? Graças a Deus aí, beleza? É isso aí.
Zero bala.